Se você está lendo isto, eu já estou morto. Essas foram as primeiras palavras encontradas em um baú escondido no porão de uma casa em Haia, no inverno de 1677. O baú pertencia a Baruch Spinoza, que havia morrido alguns dias antes, aos 44 anos, oficialmente de tuberculose. Mas aqueles que conheciam Spinoza sabiam que ele não morreu de doença. Ele morreu de uma verdade. Uma verdade tão perigosa que corroeu sua alma até não sobrar nada além de ossos, e a determinação férrea de deixar registrado o que descobriu sobre a origem real da humanidade. A carta continuava: durante 20 anos, investiguei as escrituras sagradas não como um crente, mas como um anatomista disseca um cadáver. E o que encontrei nas entranhas dos textos que bilhões consideram divinos me fez compreender por que Sócrates foi forçado a beber cicuta. Algumas verdades são veneno para a ordem do mundo. Ninguém sabe quantas cópias dessa carta Spinoza escondeu antes de morrer. Ninguém sabe quantas chegaram às mãos certas. O que sabemos é que, 3 séculos depois, pedaços dessa descoberta ainda ecoam nos corredores mais escuros da filosofia, da ciência e da teologia. Porque Spinoza não descobriu apenas que a religião havia mentido sobre nossa origem. Ele descobriu algo muito pior. A religião havia inventado nossa origem para esconder o que realmente somos. E o que realmente somos é tão extraordinário, tão poderoso, tão absolutamente revolucionário, que se a humanidade um dia despertasse para essa realidade, nenhuma igreja, nenhum governo, nenhuma estrutura de poder conseguiria se manter de pé por mais de 24 horas. A carta de Spinoza não continha teorias filosóficas abstratas. Continha instruções práticas. Um mapa detalhado de como qualquer pessoa poderia redescobrir sua verdadeira natureza. Um manual de libertação que transformaria mendigos em reis e reis em nada. É por isso que a carta desapareceu. É por isso que os livros de Spinoza foram queimados. É por isso que, mesmo hoje, 350 anos depois, quase ninguém conhece a descoberta completa que ele fez. Mas eu conheço, porque passei os últimos anos reconstituindo cada fragmento que sobrou, juntando cada pista que Spinoza deixou espalhada em seus escritos públicos, decifrando cada código que ele usou para proteger a verdade dos olhos errados. E agora, vou te contar tudo, palavra por palavra, descoberta por descoberta. Nos próximos blocos, você vai ler a carta que Spinoza deixou para a humanidade. Vai descobrir não apenas de onde realmente viemos, mas o que realmente somos. E por que essa informação foi considerada perigosa demais para existir. Só te peço uma coisa. Se em algum momento você sentir que não quer mais saber, pare de ler, porque uma vez que você souber o que Spinoza sabia, não existe mais volta. A inocência, uma vez perdida, jamais retorna. Você tem certeza de que quer continuar? A carta de Spinoza começava com uma revelação que fez meu estômago se revirar quando a li pela primeira vez. A primeira mentira não foi contada pela serpente no Jardim do Éden. A primeira mentira foi a própria história do Jardim do Éden. Durante meses, Spinoza havia analisado palavra por palavra os textos originais do Gênesis. Não as traduções que chegaram até nós, carregadas de séculos de interpretação religiosa, mas os manuscritos mais antigos que conseguiu encontrar. E o que descobriu o deixou sem dormir por semanas. O texto original, escrevia Spinoza, não fala de um Deus criando humanos. Fala de humanos criando a ideia de Deus. Para entender isso, Spinoza teve que fazer algo que nenhum estudioso religioso havia tentado antes: ler o Gênesis como se fosse um documento histórico, não um texto sagrado, como se fosse o relato de eventos reais, escritos por pessoas reais, com motivações humanas reais. E quando você faz isso, quando remove o filtro da fé e lê apenas o que está escrito, uma imagem completamente diferente emerge das páginas. O Gênesis não é a história de como Deus criou a humanidade. É a história de como a humanidade inventou Deus. Observe, Spinoza escrevia, como o texto descreve o momento da criação. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Façamos. Plural. Não é um Deus único falando. São múltiplas vozes, múltiplas perspectivas. É o som de uma assembleia, de um conselho,
de um grupo de pessoas decidindo qual versão da história contar. Spinoza havia descoberto que o Gênesis era, na verdade, um documento político, um manifesto de poder, uma ferramenta de controle social disfarçada de revelação divina. Pense nisso. Se você quisesse controlar uma população inteira, qual seria a ferramenta mais eficaz? Força militar? Riqueza? Propaganda? Não. A ferramenta mais eficaz seria convencer as pessoas de que elas nasceram quebradas, de que existe algo fundamentalmente errado com elas, de que precisam de salvação externa para se tornarem completas. A história de Adão e Eva, Spinoza continuava, é a primeira campanha de marketing da história. Seu produto? A dependência psicológica. Sua promessa? Redenção futura. Seu preço? Sua liberdade presente. Mas Spinoza foi além. Ele não apenas identificou a mentira, ele descobriu a verdade que a mentira estava escondendo. O pecado original não é algo que carregamos, ele escrevia. É algo que nos fizeram esquecer. Não nascemos decaídos, nascemos completos. Não precisamos de salvação. Precisamos de lembrança. E então Spinoza escreveu algo que mudou minha compreensão da realidade para sempre. O que chamamos de Deus não está acima de nós, observando e julgando. O que chamamos de Deus é a nossa própria natureza essencial, fragmentada e esquecida, projetada nos céus para que nunca a reconheçamos em nós mesmos. A primeira mentira não foi sobre desobediência no paraíso. A primeira mentira foi fazer você esquecer que você é o paraíso. Spinoza havia descoberto que toda a estrutura da religião ocidental foi construída sobre uma única premissa falsa, a de que existe uma separação fundamental entre o humano e o divino, e que essa separação é a fonte de todo o sofrimento, toda a culpa, toda a necessidade de autoridade externa. Mas e se não existisse separação alguma? E se o que chamamos de Deus fosse simplesmente o que somos, quando não estamos fingindo ser menos do que realmente somos? Eles nos convenceram, Spinoza escrevia, de que somos órfãos cósmicos, perdidos em um universo hostil, dependentes da misericórdia de um Pai celestial. Mas a verdade é que somos o universo se conhecendo através de bilhões de pontos de consciência únicos. Não existem órfãos, existem apenas filhos que esqueceram quem é o Pai. E quem é o Pai? A própria vida, a própria existência, a própria realidade se manifestando através de cada um de nós. A religião nos ensinou a buscar Deus fora de nós, porque, se descobríssemos Deus dentro de nós, não precisaríamos mais de padres, templos, dogmas ou qualquer forma de mediação externa. Seríamos autossuficientes espiritualmente. E pessoas autossuficientes espiritualmente não podem ser controladas, manipuladas ou exploradas. A primeira mentira, Spinoza concluía, foi nos fazer acreditar que somos menos do que somos. Todo o resto são apenas variações desse tema original. Você quer saber como nasceu a ideia de Deus? Spinoza escrevia na segunda parte de sua carta. Analise não o que os textos sagrados dizem sobre Deus, mas o que revelam sobre o medo humano. Spinoza havia passado anos estudando não apenas a Bíblia, mas textos de todas as religiões antigas: Suméria, Egito, Grécia, Roma, Pérsia. E o que descobriu foi um padrão perturbador. Toda religião nascia da mesma emoção primitiva: terror. O primeiro humano que inventou um Deus, ele escrevia, não estava inspirado pela beleza do mundo, estava aterrorizado pela sua própria mortalidade. Imagine-se como um dos primeiros humanos verdadeiramente conscientes. Você acaba de descobrir que vai morrer, que todos que você ama vão morrer, que nada do que você construir, nenhuma família que formar, nenhuma conquista que alcançar, impedirá a destruição total de tudo que você considera importante. Como você lidaria com esse terror existencial absoluto? Você inventaria uma história em que a morte não é final, uma história em que existe algo maior, mais poderoso, mais permanente do que você, algo que pode salvar você da aniquilação total. Deus, Spinoza descobriu, não foi criado pelo amor, foi criado pelo pânico. Mas Spinoza foi além dessa análise psicológica.
Ele descobriu que o medo da morte havia sido sistematicamente explorado por aqueles que entenderam seu poder de controle. Observe, ele escrevia, como todas as religiões vendem a mesma mercadoria, vida após a morte. E observe como todas cobram o mesmo preço, obediência durante a vida. A fórmula era simples e genial. Convença as pessoas de que você tem acesso exclusivo à imortalidade, e elas farão qualquer coisa que você mandar. É aqui que Spinoza fez uma descoberta que me fez repensar tudo o que eu achava que sabia sobre religião. Ele descobriu que os primeiros líderes religiosos não eram necessariamente charlatães conscientes. Muitos deles genuinamente acreditavam que tinham uma conexão especial com o divino. Mas isso não tornava suas crenças verdadeiras, apenas tornava suas mentiras mais convincentes. O perigo, Spinoza observava, não está naqueles que mentem conscientemente sobre Deus. O perigo está naqueles que acreditam sinceramente em suas próprias ilusões sobre Deus. Porque quando alguém está absolutamente convencido de que fala em nome do Criador do Universo, não existem limites para o que essa pessoa é capaz de fazer. Não existem crimes que não possam ser justificados. Não existem atrocidades que não possam ser santificadas. A sinceridade religiosa, Spinoza escrevia, não é evidência de verdade. É evidência de auto-engano bem-sucedido. Mas a descoberta mais chocante de Spinoza sobre o medo e a religião ainda estava por vir. Ele descobriu que nossa relação com a morte havia sido deliberadamente distorcida, que o medo da morte, que deveria nos levar a valorizar mais a vida, havia sido transformado em uma obsessão com a vida após a morte, que nos fazia desvalorizar completamente a existência presente. Eles nos convenceram, ele escrevia, de que esta vida é apenas um teste para a vida real que vem depois. Mas e se esta vida for a vida real? E se a morte não for uma passagem para outra existência, mas simplesmente o fim natural de uma experiência singular e irrepetível? Spinoza havia chegado a uma conclusão radical. O medo da morte não era um problema a ser resolvido através da religião, era um sinal a ser compreendido através da filosofia. O medo da morte, ele explicava, é proporcional ao quanto você se identifica com coisas temporárias. Quando você compreende que sua essência real não é seu corpo, sua personalidade ou suas memórias, mas a própria consciência que observa essas coisas, o medo da morte se dissolve naturalmente. Aqui estava o insight revolucionário. Nós não somos seres que possuem consciência. Somos consciência que está temporariamente se manifestando através de formas humanas. E a consciência, por sua própria natureza, não pode morrer porque não nasceu em primeiro lugar. Você não veio ao mundo, Spinoza escrevia. Você é o mundo se manifestando pontualmente como você. Quando essa manifestação específica terminar, o mundo continuará se manifestando através de bilhões de outras formas. Você não perderá a vida. Você se tornará vida novamente. Esta compreensão mudava tudo. Se você não é um fragmento separado lutando pela sobrevivência em um universo hostil, mas uma expressão temporária da própria força criativa universal, então não existe nada a temer, nada a proteger, nada a defender contra a morte. E se não existe nada a temer, então não existe nada que possa ser usado para controlá-lo. O medo da morte, Spinoza concluía, é a raiz de toda autoridade externa. Elimine o medo e toda a estrutura de poder religiosa e política desmorona instantaneamente. E você que está lendo isso agora, quando foi a última vez que realmente olhou para seu medo da morte? Quando foi a última vez que se perguntou se esse medo é realmente seu ou se foi cuidadosamente cultivado por aqueles que precisam dele para manter você obediente? Que poder você está entregando para outros em troca da promessa de que eles podem salvá-lo de algo que talvez nem precise de salvação? A descoberta mais diabólica da religião, Spinoza escrevia na terceira parte de sua carta, não foi como criar deuses, foi como criar pecadores. Spinoza havia notado algo perturbador em todos os textos sagrados que estudou: a progressão sistemática da autoestima humana para a autodepreciação. E não era acidental. Observe, ele escrevia, como as escrituras começam descrevendo humanos feitos à imagem de Deus e terminam descrevendo humanos como vermes inúteis,
diante da glória divina. Esta não é evolução espiritual, é engenharia psicológica. Para entender como essa transformação aconteceu, Spinoza fez algo que nenhum teólogo havia tentado antes. Ele mapeou a evolução da culpa através dos textos bíblicos, como se fosse um cientista estudando a progressão de uma doença. E o que encontrou foi aterrorizante. A culpa havia sido sistematicamente injetada na psique humana através de uma sequência cuidadosamente orquestrada de redefinições. Ações que antes eram naturais se tornaram pecaminosas. Sentimentos que antes eram saudáveis se tornaram evidência de corrupção moral. Impulsos que antes eram celebrados se tornaram motivos de vergonha. A sexualidade, Spinoza observava, passou de força criativa sagrada para a fonte primária de pecado. Por quê? Porque a sexualidade conecta os humanos diretamente com o poder gerador da vida, sem necessidade de mediação religiosa. Ele havia descoberto que cada aspecto da experiência humana que poderia levar à autonomia espiritual havia sido sistematicamente demonizado. O prazer se tornou gula, a confiança se tornou soberba, a raiva se tornou ira, a curiosidade se tornou desobediência, a individualidade se tornou rebelião. Eles transformaram, Spinoza escrevia, cada impulso natural humano em evidência de corrupção moral. Por quê? Porque humanos que confiam em seus próprios impulsos não precisam de autoridades externas para lhes dizer como viver. Mas a descoberta mais chocante de Spinoza sobre a fábrica de culpa ainda estava por vir. Ele descobriu que a culpa não era apenas um efeito colateral do controle religioso, era o produto principal, a mercadoria mais valiosa que a religião vendia. A religião, ele percebeu, não existe para resolver problemas espirituais. Existe para criar problemas espirituais que só ela pode resolver. Pense na genialidade diabólica desse sistema. Primeiro, você convence as pessoas de que elas são fundamentalmente corrompidas. Depois, você oferece a única solução para essa corrupção. Finalmente, você garante que a solução nunca funcione completamente, mantendo as pessoas em dependência permanente. O perdão religioso, Spinoza escrevia, não é projetado para eliminar a culpa, é projetado para administrá-la, para mantê-la em níveis controláveis, mas nunca para erradicá-la completamente. Porque se a culpa fosse realmente eliminada, as pessoas descobririam que não precisam de salvação externa. Descobririam que são intrinsecamente completas, intrinsecamente valiosas, intrinsecamente conectadas com a fonte da vida. Spinoza havia identificado o mecanismo central de toda a opressão psicológica, fazer as pessoas acreditarem que existe algo fundamentalmente errado com elas, e depois se posicionar como a única fonte de correção para esse problema inventado. Toda autoridade externa, ele observava, depende da autodesconfiança interna. Pessoas que confiam completamente em si mesmas não podem ser governadas por outros. Mas então Spinoza fez uma descoberta que mudou minha vida completamente. Ele descobriu que a culpa não é uma emoção natural, é uma emoção fabricada. Observe uma criança pequena, ele escrevia. Ela comete erros constantemente, mas não sente culpa até que seja ensinada a sentir. A culpa é aprendida, não inata. E se a culpa é aprendida, então pode ser desaprendida. A culpa, Spinoza revelava, é sempre sobre o passado, que não pode ser mudado, ou sobre padrões impossíveis, que não podem ser alcançados. É uma emoção que existe apenas para paralisar, nunca para motivar mudança construtiva. Emoções naturais, como arrependimento ou remorso, nos levam à ação corretiva. A culpa nos leva apenas ao sofrimento prolongado e à dependência de autoridades externas para alívio. Quando você sente culpa, Spinoza escrevia, pergunte-se, quem se beneficia com esse sentimento? Porque raramente é você. A descoberta mais libertadora de Spinoza sobre a culpa foi esta. Ela não tem função biológica ou psicológica útil. É puramente um mecanismo de controle social. Se você removesse completamente a capacidade de sentir culpa, ele escrevia, se tornaria mais ético, não menos, porque suas ações seriam motivadas pelo amor à vida, não pelo medo da punição. E então, Spinoza escreveu algo que me fez chorar quando li pela primeira vez.
Você não é um pecador tentando se tornar santo. Você é um santo tentando se lembrar de quem sempre foi. A culpa não é evidência de sua corrupção, é evidência de seu esquecimento. O maior crime da religião, Spinoza escrevia na 4ª seção de sua carta, não foi matar pessoas em nome de Deus, foi matar Deus em nome da religião. Durante anos, Spinoza havia se perguntado por que sentia uma resistência instintiva sempre que ouvia descrições tradicionais de Deus. Não era ateísmo. Ele sentia profundamente a presença de algo sagrado na existência. Era algo mais específico. Ele sentia que o Deus descrito pelas religiões não apenas não existia, mas não poderia existir. O Deus das Escrituras, ele observava, é uma contradição lógica ambulante. Ele é descrito como infinito, mas tem emoções humanas, como eterno, mas muda de opinião, como todo amoroso, mas condena pessoas ao sofrimento eterno, como onisciente, mas se arrepende de suas próprias criações. Spinoza havia descoberto que o Deus da religião era, na verdade, uma projeção aumentada das piores características da natureza humana. Eles pegaram, ele escrevia, a raiva, o ciúme, a vingança, o narcisismo e a sede de poder dos reis humanos mais tirânicos e chamaram isso de divindade. Não é Deus feito homem, é homem feito Deus. Mas Spinoza foi além da crítica. Ele se perguntou, se o Deus das religiões é uma ficção, o que realmente existe no lugar que essa ficção deveria ocupar? E foi aí que ele fez a descoberta que mudou não apenas sua compreensão de Deus, mas sua compreensão de tudo. Deus, ele escrevia, não é um ser supremo observando a criação de fora. Deus é a criação. Não existe separação entre criador e criado, entre sagrado e profano, entre divino e natural. Existe apenas uma realidade única, se manifestando através de infinitas formas. Spinoza havia descoberto que o que chamamos de Deus não é uma entidade separada, mas a própria substância de tudo que existe. A força que faz as estrelas brilharem é a mesma força que faz seu coração bater. A inteligência que organiza os ecossistemas é a mesma inteligência que está lendo estas palavras agora. Você não está em Deus, ele escrevia. Você é Deus se manifestando como você, e eu sou Deus se manifestando como eu. E cada pedra, cada árvore, cada animal é Deus se manifestando como essa forma específica. Esta não era panteísmo romântico, era física espiritual rigorosa. Se tudo é manifestação de uma única substância infinita, Spinoza raciocinava, então não podem existir hierarquias espirituais reais. Não podem existir pessoas mais próximas de Deus do que outras. Não podem existir mediadores necessários entre você e sua própria natureza divina. E aí estava o problema real com a descoberta de Spinoza. Ela tornava a religião organizada completamente desnecessária. Se Deus não é um rei celestial que precisa de representantes terrestres, então não precisamos de padres. Se Deus não está em algum lugar distante que precisa ser alcançado, então não precisamos de templos. Se Deus não tem regras específicas que precisam ser interpretadas, então não precisamos de escrituras sagradas. A religião, Spinoza percebeu, existe para resolver um problema que ela própria criou, a separação entre humano e divino, mas essa separação nunca existiu. Foi inventada para justificar a existência de mediadores espirituais. Spinoza havia descoberto que somos como peixes procurando água enquanto nadam no oceano. Somos como raios de sol procurando o sol. Somos manifestações temporárias da própria força criativa universal, procurando desesperadamente por conexão com aquilo que já somos. O que você chama de eu, ele escrevia, é simplesmente o universo inteiro se focalizando através de um ponto específico de consciência. Quando você olha para uma estrela, não é um humano olhando para um objeto distante. É o universo se observando através de seus olhos. Esta compreensão mudava tudo. Se você é uma manifestação pontual da divindade, então cada pensamento que pensa é um pensamento divino. Cada emoção que sente é uma emoção divina. Cada ação que toma é uma ação divina. Não existe nada profano. Não existe nada que precise ser santificado por autoridades externas. Tudo já é sagrado por sua própria natureza.
A busca por Deus, Spinoza concluía, é o que impede você de perceber que você é aquilo que está buscando. Mas então, ele fez uma observação que me deixou sem dormir por semanas. A razão pela qual as pessoas resistem a essa verdade, ele escrevia, não é porque ela é difícil de entender, é porque ela é impossível de controlar. Um Deus separado pode ter representantes. Um Deus que é você não pode ter intermediários. E aí estava a explicação para séculos de perseguição religiosa contra qualquer filosofia que reconhecesse a divindade inerente da natureza humana. Eles queimaram os místicos, Spinoza observava, não porque eram heréticos, mas porque eram desnecessários. Um mundo cheio de pessoas que sabem que são divinas não precisa de salvadores externos. A descoberta mais perigosa que fiz, Spinoza escrevia na quinta parte de sua carta, não foi sobre Deus ou sobre a religião, foi sobre a liberdade humana. E por que a maioria das pessoas fará qualquer coisa para evitá-la? Spinoza havia notado algo perturbador durante seus anos de estudo. Sempre que apresentava suas descobertas para outras pessoas, a reação inicial não era curiosidade ou entusiasmo, era terror. As pessoas, ele observava, não querem apenas ser livres. Elas querem ser livres sem ter que ser responsáveis por sua liberdade. Durante meses, Spinoza se perguntou por que suas ideias sobre a natureza divina da humanidade causavam tanto medo, mesmo em pessoas que se diziam oprimidas pela religião. E então ele compreendeu. A religião não apenas oferece salvação, ela oferece algo ainda mais valioso para muitas pessoas, a possibilidade de nunca ter que tomar decisões realmente importantes. Observe, ele escrevia, como as religiões estruturam a vida humana. Elas fornecem regras prontas para cada situação. Elas prometem que, se você seguir essas regras, não será responsabilizado pelos resultados. A obediência substitui o discernimento. Spinoza havia descoberto que a maioria das pessoas não quer liberdade real. Quer a ilusão de liberdade dentro de um sistema que tome todas as decisões importantes por elas. Liberdade real, ele escrevia, significa que você é completamente responsável por sua vida, que não existe ninguém para culpar quando as coisas dão errado, que não existe nenhuma autoridade externa para validar suas escolhas, que você deve confiar completamente em seu próprio discernimento. E isso Spinoza descobriu é aterrorizante para pessoas que passaram a vida inteira delegando suas decisões mais importantes para autoridades externas. A religião, ele observava, cria dependentes espirituais. E dependentes, mesmo quando reclamam de sua dependência, frequentemente preferem a segurança da prisão conhecida à incerteza da liberdade desconhecida. Mas Spinoza foi além dessa análise psicológica. Ele descobriu que a aversão à liberdade havia sido sistematicamente cultivada. Eles não apenas nos ensinaram a obedecer, ele escrevia. Eles nos ensinaram a ter medo de nossa própria capacidade de escolha. Nos convenceram de que somos intrinsecamente incapazes de tomar boas decisões, que nossa natureza espontânea é perigosa, que precisamos de supervisão externa constante. A estratégia era genial: convencer as pessoas de que a liberdade é perigosa e depois se posicionar como protetor contra essa perigosidade. Eles nos ensinaram, Spinoza escrevia, que seguir nossos próprios impulsos leva ao caos e ao sofrimento. Mas observe, quem causa mais caos e sofrimento no mundo? Pessoas seguindo seus impulsos naturais de amor, criatividade e conexão? Ou pessoas seguindo ordens externas de autoridades que afirmam saber melhor? Spinoza havia descoberto que a história humana é, em grande parte, a história de pessoas fazendo coisas terríveis não porque queriam, mas porque foram mandadas por autoridades que elas acreditavam serem legítimas. A obediência cega, ele observava, é responsável por mais atrocidades do que a rebelião jamais foi. Mas então Spinoza fez uma descoberta que mudou completamente minha compreensão da natureza humana. Ele descobriu que, quando deixadas livres para seguir sua própria natureza, sem medo ou manipulação externa, as pessoas naturalmente fazem escolhas que beneficiam não apenas a si mesmas, mas a toda a comunidade. A bondade, ele escrevia, não é resultado de disciplina moral externa. É resultado de conexão com nossa natureza essencial.
Quando você compreende que é uma manifestação da mesma força vital que anima todos os outros seres, ferir outros se torna literalmente autolesão. A moralidade real, Spinoza descobriu, não vem de regras impostas de fora, vem de compreensão clara da interdependência fundamental de toda a vida. Você não precisa de mandamentos para saber que não deve envenenar o rio do qual você mesmo bebe, ele escrevia. Você não precisa de ameaças de punição divina para tratar bem as pessoas das quais depende para ser feliz. E aí estava a descoberta mais subversiva de Spinoza. A ética natural é superior à moralidade religiosa porque surge da compreensão, não do medo. Pessoas que agem eticamente por medo da punição, ele observava, são apenas criminosos esperando uma oportunidade segura. Pessoas que agem eticamente por compreensão são incapazes de agir de outra forma. Spinoza havia descoberto que a liberdade real não leva ao caos moral, leva à responsabilidade voluntária baseada na compreensão clara das consequências. Quando você compreende que vive em um sistema interconectado, ele escrevia, onde tudo que você faz afeta tudo mais, você naturalmente escolhe ações que beneficiam o todo, não por obrigação moral, mas por inteligência prática. Mas então, ele escreveu algo que me fez questionar tudo o que eu pensava sobre minha própria vida. A pergunta não é se você é livre para fazer o que quer. A pergunta é se você quer o que quer, ou se foi ensinado a querer o que outros querem que você queira. Quantos dos seus desejos são realmente seus? Quantas das suas metas foram implantadas por sistemas que se beneficiam de você perseguindo essas metas? Quantas das suas preocupações existem apenas para mantê-lo distraído de sua própria natureza extraordinária? A liberdade real, Spinoza concluía, começa com a liberdade de questionar tudo o que você pensa que quer. A descoberta mais perturbadora que fiz sobre a natureza humana, Spinoza escrevia na 6ª parte de sua carta, foi perceber que a maioria das pessoas está viciada em sofrimento e que a religião é o fornecedor mais eficiente dessa droga. Durante anos, Spinoza havia observado um padrão estranho nas pessoas ao seu redor. Mesmo quando tinham oportunidades claras de reduzir seu sofrimento, elas frequentemente escolhiam o caminho mais difícil. Mesmo quando a felicidade estava ao alcance, elas encontravam maneiras de sabotá-la. Inicialmente, ele escrevia, pensei que isso era simplesmente ignorância ou má sorte, mas depois comecei a suspeitar que era algo mais sinistro, uma preferência inconsciente pelo sofrimento familiar sobre a felicidade desconhecida. Spinoza havia descoberto que o sofrimento, especialmente o sofrimento que pode ser interpretado como nobre ou virtuoso, oferece algo que a felicidade simples não oferece, uma sensação de importância, propósito e identidade. Observe, ele escrevia, como as pessoas falam sobre seus problemas. A energia, paixão, envolvimento emocional. Agora observe como elas falam sobre momentos de contentamento genuíno. Frequentemente há constrangimento, como se a satisfação fosse algo de que se envergonhar. A religião, Spinoza descobriu, havia sistematicamente explorado e amplificado essa tendência humana. Eles nos ensinaram, ele observava, que o sofrimento é evidência de virtude espiritual, que a dor é purificadora, que a privação é santificante, que quanto mais você sofre, mais próximo de Deus você está. Esta não era uma observação casual. Spinoza havia mapeado sistematicamente como diferentes tradições religiosas transformavam sofrimento desnecessário em virtude espiritual. O cristianismo glorificava o martírio e a autonegação. O judaísmo transformava a perseguição histórica em identidade fundamental. O islamismo prometia recompensas eternas proporcionais ao sofrimento temporal. O hinduísmo e o budismo explicavam sofrimento atual como purificação de karmas passados. Todas as religiões, Spinoza escrevia, concordam em um ponto. O sofrimento é necessário para a evolução espiritual. Mas, e se eles estiverem todos errados? E se o sofrimento não for um caminho para a iluminação, mas um obstáculo para ela? Spinoza havia chegado a uma conclusão radical. O sofrimento não ensina nada que não possa ser aprendido através da alegria e da compreensão. Compare, ele escrevia, o que você aprende através da dor
com o que aprende através do prazer. A dor ensina o que evitar. O prazer ensina o que buscar. Ambos são úteis, mas apenas um é sustentável como base para uma vida. Mas a descoberta mais chocante de Spinoza sobre o vício em sofrimento ainda estava por vir. Ele descobriu que muitas pessoas usam o sofrimento como evidência de que estão vivendo uma vida significativa. Elas acreditam, ele escrevia, que se não estão lutando, se não estão enfrentando dificuldades, se não estão se sacrificando por algo maior, então suas vidas são triviais ou egoístas. A religião havia criado uma equação falsa, significado igual a sofrimento, e essa equação mantinha pessoas presas em ciclos desnecessários de dor autoimposta. Mas e se, Spinoza perguntava, o significado real da vida fosse simplesmente o fato de que você existe? E se você não precisasse ganhar sua importância através do sofrimento, porque já é intrinsecamente importante por ser uma manifestação única da força criativa universal? Spinoza havia descoberto que o sofrimento vicia, porque oferece uma forma de importância que não requer crescimento real ou mudança genuína. É mais fácil, ele observava, se sentir importante por causa dos problemas que você suporta do que por causa da alegria que você cria. O sofrimento não exige que você mude. A alegria exige que você se torne alguém capaz de sustentá-la. E pessoas que não acreditam que merecem alegria naturalmente gravitam em direção ao sofrimento como evidência de sua própria realidade. O sofrimento, Spinoza escrevia, é a forma que pessoas com baixa autoestima encontram de se sentirem reais. Se não posso me sentir bem comigo mesmo, pelo menos posso me sentir importante por causa da intensidade da minha dor. Mas então, Spinoza fez uma descoberta que mudou minha vida completamente. Ele descobriu que existe uma diferença fundamental entre sofrimento necessário e sofrimento desnecessário. Sofrimento necessário, ele escrevia, surge de circunstâncias externas que estão genuinamente fora de nosso controle. Sofrimento desnecessário surge de nossa resistência a aceitar o que já aconteceu ou nossa insistência em que a realidade deveria ser diferente do que é. Spinoza estimava que 90% do sofrimento humano estava na segunda categoria. A maioria da nossa dor, ele observava, não vem do que acontece conosco, vem das histórias que contamos sobre o que acontece conosco. E essas histórias, ele descobriu, eram quase sempre histórias que justificavam permanecer preso em padrões familiares de sofrimento. Observei pessoas, ele escrevia, que preferem ficar miseráveis em situações que conhecem do que arriscarem ser felizes em situações que não controlam completamente. Aqui estava a chave. O sofrimento oferece a ilusão de controle. Se você está sofrendo por algo que pode identificar e nomear, pelo menos sabe por que sua vida é difícil. A felicidade genuína é mais aterrorizante porque é menos previsível. As pessoas têm medo, Spinoza concluía, não da dor, mas do vazio que podem sentir se pararem de se distrair com a dor. E então ele escreveu algo que me fez chorar. Você não é nobre por sofrer, você é humano por sentir. Pare de confundir dor com profundidade. A prática que mais revela a corrupção da religião, Spinoza escrevia na 7ª seção de sua carta, não é a guerra santa ou a perseguição de hereges, é a oração. Porque a oração, como é ensinada, transforma o que deveria ser a experiência mais íntima de conexão com a vida em um exercício de mendicância cósmica. Spinoza havia passado anos observando pessoas rezando, em sinagogas, igrejas, mesquitas, templos, e o que via o perturbava profundamente. Elas não estão se conectando com o sagrado, ele escrevia. Estão negociando com um gerente celestial, oferecendo devoção em troca de favores, prometendo obediência em troca de proteção, tratando o infinito como se fosse um comerciante no mercado. A oração tradicional, Spinoza descobriu, estava baseada em 3 premissas falsas que corrompiam completamente sua função original. Primeira premissa falsa, que existe um Deus separado que pode ser influenciado por súplicas humanas. Se Deus é a totalidade da existência, Spinoza raciocinava, então não existe ninguém separado para receber suas orações. Quando você reza, você está literalmente falando consigo mesmo, mas com a parte de si mesmo que é idêntica à força criativa universal.
Segunda premissa falsa, que o universo precisa de instruções humanas sobre como funcionar. A arrogância, ele escrevia, de pensar que você sabe melhor que a inteligência que organiza galáxias, como deve ser sua vida pessoal, é tão absurda que é cômica. É como uma célula do seu fígado tentando dar conselhos sobre como você deveria respirar. Terceira premissa falsa, que a oração é um último recurso quando outros métodos falham. As pessoas, Spinoza observava, rezam quando se sentem impotentes, mas a verdadeira oração deveria torná-las mais poderosas, não menos. Spinoza havia descoberto que a oração, quando feita corretamente, não era um pedido, mas um alinhamento. Não era uma tentativa de mudar a realidade externa, mas uma prática de sincronização com a inteligência que já estava organizando todos os eventos. A oração real, ele escrevia, não é por favor, mude isso. É ajuda-me a compreender como isso já é perfeito, mesmo que eu não consiga ver como. Mas Spinoza foi além da crítica. Ele descobriu qual era a função original da oração antes de ser corrompida pela religião. A oração, ele revelava, era originalmente uma tecnologia de consciência, uma forma de expandir sua perspectiva até coincidir com a perspectiva da totalidade. Uma prática de lembrar que você não é um fragmento separado, tentando manipular um universo hostil, mas uma expressão pontual da própria inteligência universal. Quando você reza dessa forma, Spinoza descobriu, coisas extraordinárias acontecem. Não porque um Deus externo intervém, mas porque você se alinha com padrões de energia e informação que já estão operando em níveis que sua mente consciente normalmente não acessa. A oração efetiva, ele escrevia, não muda o que acontece. Muda quem você é quando isso acontece. E quando você muda quem você é, você automaticamente percebe oportunidades e possibilidades que eram invisíveis antes. Spinoza havia descoberto que a consciência humana normal opera como uma frequência de rádio muito estreita. A oração genuína funciona como um ajuste de sintonia que permite acessar frequências mais amplas de informação e possibilidade. Quando você reza corretamente, ele explicava, você não está pedindo para que milagres aconteçam. Você está se posicionando para perceber os milagres que já estão acontecendo constantemente. Mas então Spinoza fez uma descoberta que revolucionou minha compreensão de como a realidade funciona. Ele descobriu que a oração mais poderosa é o agradecimento antecipado. Em vez de pedir, ele escrevia, agradeça por aquilo que você quer como se já tivesse recebido. Não porque isso vai convencer um Deus externo a lhe dar o que você quer, mas porque agradecimento antecipado alinha sua consciência com a frequência da abundância. Esta não era pensamento positivo superficial, era física quântica espiritual. Sua consciência, Spinoza explicava, não é um observador passivo da realidade, é um participante ativo na criação da realidade. Quando você agradece antecipadamente, você está literalmente sintonizando sua frequência mental com a experiência que deseja, tornando-se um ímã para circunstâncias que correspondem a essa frequência. Spinoza havia descoberto que o universo não responde ao que você pensa que quer, responde ao que você realmente é. Se você é medo disfarçado de esperança, ele escrevia, você atrairá situações que confirmam seus medos. Se você é gratidão disfarçada de desejo, você atrairá situações que confirmam sua abundância. A oração genuína, ele descobriu, não era uma forma de conseguir coisas, era uma forma de se tornar o tipo de pessoa que naturalmente atrai as experiências que deseja. A pergunta, Spinoza escrevia, não é se suas orações são atendidas. A pergunta é se você está disposto a se tornar a resposta para suas próprias orações. E então ele escreveu algo que mudou completamente minha relação com o sagrado. Pare de rezar para Deus. Comece a rezar como Deus, porque não há diferença. A profanação mais cruel da religião, Spinoza escrevia na 8ª parte de sua carta, não foi transformar o amor em dogma, foi transformar o dogma em amor. Spinoza havia notado que todas as religiões afirmavam ser baseadas no amor, mas sistematicamente produziam o oposto: separação, julgamento, exclusão e violência. E isso não era acidental. Eles pegaram, ele escrevia,
a força mais unificadora da existência, o amor, e a transformaram na força mais divisiva da história humana. Como? Condicionando o amor. O amor verdadeiro, Spinoza descobriu, é incondicional por natureza. Não depende de crenças, comportamentos ou características específicas. É a recognição de que toda vida surge da mesma fonte e, portanto, toda vida é intrinsecamente valiosa. Mas a religião havia transformado o amor em algo que precisava ser conquistado, merecido e mantido através de obediência. O amor de Deus, Spinoza observava, como ensinado pelas religiões, não é amor, é chantagem emocional. Ame-me ou sofra eternamente. Não é uma declaração de amor. É uma ameaça de um psicopata. Spinoza havia descoberto que o amor religioso era sempre transacional. Você dá devoção, Deus dá proteção. Você dá obediência, Deus dá salvação. Você dá sacrifício, Deus dá recompensa. Mas o amor real, ele escrevia, não é transacional, é transformacional. Não muda o que você recebe, muda o que você é. Durante anos, Spinoza estudou a diferença entre amor genuíno e amor condicionado. E o que descobriu foi que amor genuíno é a única força no universo que dissolve completamente a ilusão de separação. Quando você ama alguém verdadeiramente, ele escrevia, você não está amando alguém separado de você. Você está reconhecendo você mesmo em outra forma. O amor é sempre self-reconhecimento. Esta descoberta mudava tudo. Se amor verdadeiro é reconhecimento de unidade fundamental, então não pode haver amor exclusivo. Não pode haver pessoas que merecem amor e pessoas que não merecem. A ideia de que Deus ama algumas pessoas mais do que outras, Spinoza escrevia, é tão absurda quanto a ideia de que o sol brilha mais para algumas plantas do que para outras. Spinoza havia descoberto que o amor é uma propriedade fundamental da existência, como a gravidade ou a energia. Não é algo que alguns seres possuem e outros não. É algo que todos os seres são. Você não tem amor, ele escrevia. Você é amor temporariamente se manifestando como uma pessoa específica. Mas então Spinoza fez uma descoberta que me fez repensar tudo o que eu pensava sobre relacionamentos humanos. Ele descobriu que a maioria do que chamamos de amor é, na verdade, necessidade disfarçada. Observe, ele escrevia, como as pessoas falam sobre amor. Eu preciso de você. Você me completa. Não posso viver sem você. Isso não é amor. É dependência emocional. Amor verdadeiro, Spinoza descobriu, surge da abundância, não da necessidade. Quando você se ama completamente, quando está completo em si mesmo, quando não precisa de nada de ninguém para se sentir inteiro, então você pode amar outros sem agenda, sem expectativas, sem tentativas de mudá-los ou controlá-los. O amor genuíno, ele escrevia, não surge da sensação de que algo está faltando em você. Surge da recognição de que nada está faltando em você ou em qualquer outra pessoa. A religião havia sistematicamente corrompido essa compreensão, ensinando que todos nascemos incompletos, quebrados, precisando de salvação externa. Eles nos ensinaram, Spinoza observava, que precisamos amar a Deus, porque Deus nos ama. Mas essa é a inversão completa da verdade. Deus não nos ama porque somos especiais. Somos capazes de amor porque somos manifestações de Deus. Spinoza havia descoberto que amor não é algo que você faz, é algo que você é. E quando você compreende que é amor em essência, você automaticamente ama tudo, porque reconhece tudo como manifestação da mesma essência que você é. A pergunta, ele escrevia, não é como amar mais. A pergunta é como remover os obstáculos que impedem você de perceber que já é amor puro. E quais são esses obstáculos? Medo, julgamento, necessidade, expectativas, tentativas de controlar outros, a crença de que você é separado da vida. Quando esses obstáculos são removidos, Spinoza escrevia, você não aprende a amar. Você simplesmente para de impedir que o amor que você é se expresse naturalmente. Spinoza havia descoberto que o amor é como água. Quando não há obstruções, flui naturalmente para toda parte. A religião havia ensinado as pessoas a construir represas, canais e comportas,
tentando direcionar e controlar o fluxo do amor. Mas e se, ele perguntava, em vez de tentar dirigir o amor, você simplesmente removesse todas as obstruções e permitisse que ele fluísse livremente? E então, ele escreveu algo que me fez chorar. Você não precisa aprender a amar. Você precisa aprender a parar de ter medo de amar. Porque o amor é o que você é quando o medo não está controlando suas escolhas. A maior mentira que a religião nos vendeu, Spinoza escrevia na 9ª parte de sua carta, não foi sobre vida após a morte. Foi sobre a própria natureza da morte. Spinoza havia passado anos observando pessoas morrendo, não morbidamente, mas cientificamente. Queria entender o que realmente acontecia no momento da transição. E o que descobriu contradizia completamente tudo que as religiões ensinavam sobre a morte. A morte, ele escrevia, não é uma falha no sistema da vida. É uma característica essencial do sistema. Remova a morte e você remove a vida. Elas não são opostas, são faces da mesma moeda. Mas a descoberta mais radical de Spinoza sobre a morte ainda estava por vir. O que chamamos de morte, ele escrevia, é simplesmente consciência se dissociando de uma forma específica e se preparando para se associar com novas formas. Nada é criado, nada é destruído. Tudo é transformado. Spinoza havia descoberto que a consciência, aquilo que você realmente é, além de seus pensamentos, emoções e memórias, não pode morrer porque nunca nasceu. Você, ele escrevia, não é seu corpo. Seu corpo é um veículo temporário que a consciência usa para ter experiências específicas. Quando o veículo não serve mais, a consciência simplesmente o abandona e encontra outro. Esta não era especulação mística, era observação científica rigorosa. Observe, Spinoza escrevia, como a matéria do seu corpo está constantemente mudando. A cada 7 anos, cada célula foi substituída, mas algo permanece constante através de todas essas mudanças. Esse algo constante é o que você realmente é. A religião havia criado terror em torno da morte, porque morte sem medo tornaria impossível controlar as pessoas através de promessas de vida eterna. Se você não tem medo de morrer, Spinoza observava, você não pode ser controlado através de ameaças sobre o que acontece depois que você morre. Mas Spinoza foi além da crítica ao medo religioso da morte. Ele descobriu algo que mudou completamente minha relação com a mortalidade. A morte, ele escrevia, não é algo que acontece no final da vida. É algo que está acontecendo constantemente. A cada momento, você está morrendo para quem você era e nascendo para quem você está se tornando. A pessoa que você era há 5 anos está morta. A pessoa que você era ontem está morta. A pessoa que você era esta manhã está morta. E você não sente falta de nenhuma dessas versões mortas de si mesmo, porque reconhece que eram apenas estágios temporários de um processo contínuo de transformação. A morte física, Spinoza revelava, é simplesmente a versão final desse processo que está acontecendo o tempo todo. Você já experimentou milhares de mortes e renascimentos. A morte final do corpo não é diferente, exceto em escala. Spinoza havia descoberto que o medo da morte não é realmente medo da morte, é medo do desconhecido. As pessoas, ele escrevia, não têm medo de deixar de existir. Têm medo de continuar existindo de uma forma que não conseguem imaginar ou controlar. Mas e se a morte fosse simplesmente uma expansão da consciência além das limitações de uma forma específica? Imagine, Spinoza escrevia, que você passou a vida inteira em um quarto pequeno e escuro. A morte seria como a porta do quarto se abrindo para um campo infinito sob o céu aberto. Você teria medo de sair do quarto? Spinoza havia chegado a uma conclusão revolucionária. A morte não é o fim da experiência, é o fim da experiência limitada. Quando você morre, ele escrevia, você não para de ser consciente. Você para de ser consciente de forma restrita. É como uma gota d'água retornando ao oceano. A gota não deixa de existir. Ela deixa de experimentar separação. Esta compreensão mudava tudo. Se a morte é retorno à totalidade, então não há nada a temer. Se a consciência é indestrutível, então você é literalmente imortal. O que você chama de sua vida, Spinoza escrevia,
É apenas um sonho temporário que a consciência infinita está tendo. Quando você morre, você não deixa de sonhar. Você acorda. Mas então Spinoza fez uma observação que me deixou sem dormir por semanas. A ironia, ele escrevia, é que a maioria das pessoas está tão preocupada com o que acontece depois da morte que esquece de viver antes da morte. Elas passam a vida inteira se preparando para morrer, em vez de se preparando para viver. E qual é a melhor preparação para a morte? Viver tão completamente, tão conscientemente, tão alinhado com sua natureza essencial, que quando chegar a hora de deixar o corpo, você não sinta que está perdendo nada importante. A pessoa que realmente vive, Spinoza escrevia, não tem medo de morrer, porque compreende que a vida e a morte são apenas duas faces da mesma experiência infinita de ser. E então ele escreveu algo que mudou para sempre minha perspectiva sobre a mortalidade. Você não está vivendo em direção à morte, você está morrendo em direção à vida. Cada momento de dissolução das ilusões sobre quem você pensa que é um passo em direção à recognição de quem você realmente é. A morte física é apenas o passo final desse processo de despertar. O último reduto da religião, Spinoza escrevia na 10ª seção de sua carta, são os milagres. Quando todos os outros argumentos falham, eles apontam para eventos que supostamente violam as leis naturais como prova da intervenção divina. Mas eu descobri algo que destrói completamente essa defesa. Os milagres não violam as leis naturais. Eles revelam leis naturais que ainda não compreendemos. Spinoza havia passado anos investigando relatos de milagres, não para debuncar ou confirmar, mas para entender o que realmente estava acontecendo quando eventos aparentemente impossíveis ocorriam. O problema, ele escrevia, não é que milagres não acontecem. O problema é que, quando acontecem, são imediatamente sequestrados pela religião como evidência de suas doutrinas específicas. Spinoza havia descoberto que milagres acontecem constantemente, mas não da forma que as religiões afirmam. Um milagre, ele observava, não é a suspensão das leis naturais, é a demonstração de leis naturais operando em níveis que nossa ciência atual não consegue medir ou explicar. Para Spinoza, o verdadeiro milagre não era Jesus caminhando sobre a água, era a própria existência da água. Não era a multiplicação dos pães, era a existência de um universo onde multiplicação é possível. O maior milagre, ele escrevia, é que algo existe em vez de nada. Comparado a isso, todos os outros chamados milagres são triviais. Mas Spinoza foi além dessa perspectiva filosófica. Ele começou a investigar sistematicamente o que causava eventos que as pessoas interpretavam como milagrosos e descobriu algo extraordinário. Os milagres, ele escrevia, acontecem quando a consciência humana se alinha perfeitamente com o fluxo natural da realidade. Não são violações das leis naturais, são colaborações conscientes com elas. Spinoza havia descoberto que a consciência humana, quando operando em sua capacidade total, pode acessar e influenciar níveis de realidade que normalmente permanecem inconscientes. Seu corpo, ele explicava, está constantemente realizando milagres. Está transformando alimento em energia, ar em sangue, pensamentos em químicos que alteram sua fisiologia. Está coordenando trilhões de células para funcionar como um organismo único. Está constantemente se curando, se regenerando, se adaptando. A diferença entre milagres normais e milagres sobrenaturais não era de tipo, mas de grau. Quando alguém se cura de uma doença terminal através da oração, Spinoza escrevia, não está acontecendo nada que o corpo não faça rotineiramente. A diferença é que a mente consciente se alinha com processos de cura que normalmente acontecem abaixo do limiar da consciência. Spinoza havia descoberto que o que chamamos de mente consciente é apenas uma pequena fração da inteligência total operando através de nós. Você, ele escrevia, é como o CEO de uma corporação que tem trilhões de funcionários, mas que só está consciente do que acontece em seu escritório no último andar. Os milagres acontecem quando você ocasionalmente se torna consciente do que seus funcionários inconscientes são capazes de fazer. Esta descoberta mudava completamente a natureza dos milagres.
Em vez de intervenções externas de uma divindade separada, eram manifestações de capacidades naturais, operando em sua totalidade. O milagre, Spinoza escrevia, não é que Deus intervém ocasionalmente no mundo natural. O milagre é que o mundo natural é Deus se manifestando constantemente através de infinitas formas. Mas então Spinoza fez uma descoberta que revolucionou minha compreensão de como a realidade funciona. Ele descobriu que milagres acontecem mais frequentemente para pessoas que não acreditam que precisam deles. Observe, ele escrevia, quem realmente experimenta eventos milagrosos. Raramente são pessoas desesperadas implorando por intervenção divina. Geralmente, são pessoas que já se sentem completas, conectadas, alinhadas com a vida. Por quê? Porque desespero e necessidade criam resistência energética que bloqueia o fluxo natural da inteligência criativa. Gratidão e aceitação criam alinhamento que permite que essa inteligência se expresse livremente. A pessoa que precisa de um milagre, Spinoza observava, está declarando através de sua necessidade que acredita estar separada da fonte dos milagres. A pessoa que não precisa de um milagre está declarando através de sua completude que já está conectada com essa fonte. Spinoza havia descoberto a lei fundamental dos milagres. Eles acontecem não quando você acredita que precisa deles, mas quando você acredita que merece eles. E quando você compreende, ele escrevia, que é uma manifestação pontual da mesma inteligência criativa que organiza galáxias e faz estrelas brilharem, você naturalmente acredita que merece qualquer coisa que seja necessária para sua expressão mais plena. O verdadeiro milagre, Spinoza descobriu, não era conseguir o que você queria do universo, era descobrir que você é o universo temporariamente focado através de uma perspectiva individual. Quando você sabe quem você realmente é, ele escrevia, milagres param de ser exceções especiais e se tornam expressões naturais da sua verdadeira natureza. E então, ele escreveu algo que mudou para sempre minha relação com o extraordinário. Pare de esperar por milagres. Comece a perceber que você é o milagre que o universo está criando neste momento. A pergunta que mais tortura a alma humana, Spinoza escrevia na 11ª parte de sua carta, não é se Deus existe, é se a vida tem propósito. E a religião, em vez de responder honestamente a essa pergunta, criou uma resposta que garante que você nunca pare de procurar. Spinoza havia notado que todas as religiões ofereciam propósito, mas sempre um propósito que estava além desta vida, fora deste mundo, dependente de autoridades externas para validação. Eles te dizem, ele escrevia, que o propósito da vida é servir a Deus, ganhar salvação, alcançar o céu, escapar do ciclo de reencarnações. Mas observe, todos esses propósitos requerem que você rejeite ou transcenda sua experiência atual para alcançar algo futuro. Spinoza havia descoberto que essa era uma armadilha psicológica genial. Manter as pessoas focadas em um propósito futuro impedia que descobrissem o propósito presente. E qual é o propósito presente? Ele perguntava. Simplesmente ser plenamente quem você é, onde você está agora. Esta resposta soava simplista demais para Spinoza quando primeiro a formulou, mas quanto mais investigava, mais radical percebia que era. O universo, ele escrevia, gastou 13,8 bilhões de anos criando as condições exatas necessárias para que você existisse. Gastou outros 4,5 bilhões de anos evoluindo um planeta capaz de sustentar vida. Gastou centenas de milhões de anos evoluindo formas de vida cada vez mais complexas até chegar ao ponto onde sua existência específica se tornou possível. Quando você realmente contempla a improbabilidade astronômica de sua existência, Spinoza descobriu, uma conclusão inevitável emerge. Você não é um acidente cósmico. Você é um evento cósmico. Sua existência, ele escrevia, não é um problema que precisa ser resolvido através da descoberta de propósito. Sua existência é o propósito. Mas Spinoza foi além dessa realização. Ele descobriu por que as pessoas resistem tanto a aceitar que simplesmente existir é suficiente. A cultura nos ensinou, ele observava, que ter valor requer fazer algo extraordinário.
Que significado vem de conquista? Que importância deve ser ganha através de esforço especial? Esta mentalidade, Spinoza descobriu, é o que mantém as pessoas presas em ciclos infinitos de insatisfação. Se você acredita que precisa fazer algo para ter valor, ele escrevia, você nunca será capaz de simplesmente ser valioso. Você sempre estará perseguindo a próxima conquista, a próxima validação, o próximo nível de significado. Spinoza havia descoberto que propósito verdadeiro não é algo que você descobre ou conquista. É algo que você é. Cada respiração que você faz, ele escrevia, é o universo respirando através de você. Cada pensamento que você pensa é o universo se conhecendo através de você. Cada emoção que você sente é o universo se experienciando através de você. Você não está tendo uma experiência humana. Você é a experiência humana que o universo está tendo através desta forma específica. O propósito de uma onda, Spinoza escrevia, não é chegar a algum lugar, é ser uma onda. O propósito de uma árvore não é se tornar outra coisa, é expressar plenamente sua natureza de árvore. O propósito de um humano não é transcender sua humanidade, é expressar plenamente sua humanidade única. Mas então Spinoza fez uma descoberta que mudou completamente minha compreensão de ambição e realização. Ele descobriu que quando você para de procurar propósito e simplesmente começa a ser autenticamente você mesmo, o propósito emerge naturalmente. As pessoas mais realizadas, ele observava, não são aquelas que descobriram seu propósito e depois o perseguiram. São aquelas que seguiram sua natureza autêntica e descobriram que isso naturalmente criou valor para outros. Spinoza havia identificado a diferença entre propósito imposto e propósito emergente. Propósito imposto vem de fora. Sociedade, família, religião, cultura, te dizendo qual deveria ser sua função. Propósito emergente vem de dentro. Sua natureza única se expressando através de ações que surgem naturalmente de quem você realmente é. O propósito imposto, ele escrevia, sempre gera resistência interna porque força você a negar aspectos de si mesmo. O propósito emergente sempre gera energia porque permite que você expresse aspectos de si mesmo. A pergunta não é qual é meu propósito na vida. A pergunta é, o que emerge naturalmente quando eu paro de tentar ser alguém que não sou? Você não precisa descobrir seu propósito, Spinoza escrevia. Você precisa descobrir quem você é. O propósito é simplesmente você sendo você mesmo tão completamente que isso naturalmente beneficia toda a vida ao seu redor. Mas a descoberta mais libertadora de Spinoza sobre propósito ainda estava por vir. O grande segredo, ele escrevia, é que você não tem um propósito. Você tem tantos propósitos quantos momentos você vive. Em cada momento, seu propósito é simplesmente estar completamente presente para o que esse momento está oferecendo. E então, ele escreveu algo que me libertou de anos de ansiedade sobre encontrar meu propósito. Pare de procurar seu propósito como se fosse algo perdido que você precisa encontrar. Comece a viver seu propósito como se fosse algo que você já é e apenas precisa expressar. A crueldade mais sutil da religião, Spinoza escrevia na 12ª parte de sua carta, foi nos convencer de que a felicidade deve ser adiada, que a alegria nesta vida é suspeita, que contentamento presente é evidência de frivolidade espiritual. Spinoza havia observado como todas as tradições religiosas, de formas diferentes, ensinavam que a felicidade real estava sempre em outro lugar, no céu, na próxima vida, após a iluminação, depois do julgamento final. Eles transformaram, ele escrevia, a felicidade de direito natural em privilégio que deve ser conquistado. E, ao fazer isso, garantiram que a maioria das pessoas nunca se permitiria ser genuinamente feliz. Durante anos, Spinoza investigou a relação entre felicidade e espiritualidade e descobriu algo que contradizia completamente o que as religiões ensinavam. A felicidade, ele escrevia, não é recompensa por comportamento espiritual correto. A felicidade é comportamento espiritual correto. Quando você está genuinamente feliz, você está automaticamente alinhado com a força da vida.
Spinoza havia descoberto que felicidade e espiritualidade não eram duas coisas separadas onde uma levava à outra. Eram duas descrições da mesma experiência. Uma pessoa genuinamente feliz, ele observava, naturalmente trata outros com bondade, não porque é moralmente obrigada, mas porque bondade surge espontaneamente de um coração contente. Naturalmente cuida do ambiente, não por dever ecológico, mas porque reconhece sua interdependência com toda a vida. A religião havia criado uma falsa dicotomia entre prazer mundano e realização espiritual. Mas Spinoza descobriu que essa separação era artificial. O prazer, ele escrevia, é a forma que a vida usa para nos dizer que estamos alinhados com nossa natureza. A dor é a forma que a vida usa para nos dizer que estamos resistindo à nossa natureza. Claro, Spinoza não estava falando de hedonismo irresponsável. Estava falando de algo muito mais sofisticado. Existe uma diferença, ele explicava, entre prazer que vem de alinhamento com sua natureza profunda e prazer que vem de escape da sua natureza profunda. Prazer verdadeiro te deixa mais energizado, mais conectado, mais capaz de amar. Prazer falso te deixa mais vazio, mais isolado, mais dependente de estimulação externa. A diferença, Spinoza escrevia, é que prazer verdadeiro surge de abundância interna. Prazer falso surge de carência interna. Spinoza havia descoberto que felicidade genuína não vem de conseguir o que você quer, vem de querer o que você já tem. A pessoa infeliz, ele observava, está sempre focada no que está faltando. A pessoa feliz está sempre focada no que está presente. Esta não era uma diferença de circunstâncias externas, era uma diferença de foco interno. Duas pessoas podem ter exatamente as mesmas circunstâncias, Spinoza escrevia, e uma ser miserável enquanto a outra é radiante. A diferença não está no que está acontecendo. A diferença está em como elas estão se relacionando com o que está acontecendo. Mas então, Spinoza fez uma descoberta que revolucionou minha compreensão de felicidade. Ele descobriu que felicidade não é uma emoção, é um estado de ser. Emoções, ele explicava, vêm e vão. São reações temporárias a circunstâncias temporárias. Mas felicidade verdadeira é mais fundamental que emoção. É a condição natural da consciência quando não está sendo perturbada por resistência à realidade. Spinoza havia descoberto que você não precisa criar felicidade. Você precisa parar de impedir felicidade. Felicidade, ele escrevia, é seu estado natural. É o que você é quando não está se contorcendo para ser alguém diferente, quando não está resistindo ao que é, quando não está perseguindo algo que acredita que precisa para ser completo. A felicidade não é algo que acontece para você, é algo que você é quando não está interferindo com sua própria natureza. Observe uma criança pequena, Spinoza escrevia, quando todas as suas necessidades básicas estão atendidas. Ela não está feliz por causa de algo específico. Ela está feliz porque a sua natureza está feliz. E então você cresce e aprende que felicidade deve ser justificada, ganha, defendida, mantida. Você aprende a desconfiar da alegria espontânea. Você aprende que contentamento sem razão específica é suspeito. A sociedade, Spinoza observava, nos ensina que felicidade sem sofrimento correspondente é irresponsável, que alegria sem luta é superficial, que paz sem conquista é complacência. Mas e se felicidade for simplesmente o aroma natural de uma vida vivida em harmonia com sua própria natureza? Você tem o direito, Spinoza escrevia, de ser feliz sem justificação. Tem o direito de sentir alegria sem ter conquistado algo especial. Tem o direito de estar em paz sem ter resolvido todos os seus problemas. Spinoza havia descoberto que felicidade é não apenas seu direito, mas sua responsabilidade. Quando você é genuinamente feliz, ele escrevia, você automaticamente eleva a qualidade de vida de todos ao seu redor. Felicidade é contagiosa da mesma forma que depressão é contagiosa. E então, ele escreveu algo que mudou para sempre minha relação com minha própria alegria. Sua felicidade não é luxo que você se permite depois que todos os outros estão cuidados. Sua felicidade é recurso que você oferece para ajudar todos os outros se cuidarem. Estamos chegando ao fim, Spinoza escrevia na 13ª parte de sua carta.
E você pode estar se perguntando, se tudo isso é verdade, por que a humanidade ainda vive em ilusão? Por que as pessoas ainda se submetem a sistemas que as mantêm pequenas e dependentes? Spinoza havia passado anos contemplando essa questão. Se a verdade sobre nossa natureza divina era tão óbvia uma vez vista, por que era tão resistida? A resposta, ele escrevia, não é que a verdade é difícil de entender. A resposta é que a ilusão é mais confortável do que a responsabilidade que vem com a verdade. Spinoza havia descoberto que acordar para nossa verdadeira natureza não é uma experiência completamente agradável. É libertadora, mas também aterrorizante. Quando você percebe que é uma manifestação da força criativa universal, ele escrevia, você também percebe que é completamente responsável por sua experiência. Não há mais ninguém para culpar. Não há mais vítimas genuínas. Não há mais desculpas para viver menos do que plenamente. Esta responsabilidade total assusta muitas pessoas de volta para a dependência familiar. É mais fácil, Spinoza observava, acreditar que você é impotente diante de forças externas do que aceitar que você é uma dessas forças externas. Mas Spinoza havia notado algo interessante. Apesar de toda a resistência, o despertar estava acontecendo anyway. Não porque alguém estava forçando, mas porque era inevitável. A consciência, ele escrevia, tem uma tendência natural a expandir. Como a água sempre encontra seu nível, a consciência sempre encontra sua verdade. Spinoza havia observado que cada geração era ligeiramente mais desperta que a anterior. Cada século produzia mais pessoas que questionavam a autoridade externa e confiavam em seu próprio discernimento. O despertar, ele percebeu, não é algo que você faz, é algo que está acontecendo através de você, como você, apesar de você. Durante séculos, as instituições de controle haviam conseguido manter a verdade sobre nossa natureza relativamente secreta. Mas Spinoza previu que isso se tornaria impossível. Chegará um tempo, ele escrevia, quando a informação fluirá tão livremente que será impossível manter as pessoas ignorantes de sua própria divindade. Quando isso acontecer, toda a estrutura de controle baseada em dependência espiritual entrará em colapso. Spinoza estava descrevendo nossa era atual com precisão assustadora. Quando milhões de pessoas simultaneamente despertarem para o fato de que não precisam de salvadores externos, ele escrevia, quando perceberem que são autoridades espirituais em suas próprias vidas, quando compreenderem que são manifestações da própria força que criou as estrelas, nenhum sistema baseado em fazer as pessoas se sentirem pequenas e dependentes conseguirá sobreviver. Mas Spinoza não estava prevendo revolução violenta. Estava prevendo evolução consciente. O despertar, ele escrevia, não acontece através de luta contra o velho. Acontece através de encarnação do novo. Spinoza havia descoberto que você não derrota sistemas de ilusão lutando contra eles. Você os torna irrelevantes vivendo a verdade. Quando você vive como quem realmente é, ele escrevia, você automaticamente inspira outros a se lembrarem de quem realmente são. E pessoas que sabem quem são não podem ser controladas, manipuladas ou diminuídas. O despertar, Spinoza descobriu, é viral no melhor sentido. Uma pessoa acordada automaticamente desperta outras através do simples exemplo de viver autenticamente. Você não precisa converter ninguém, ele escrevia. Você precisa apenas ser você mesmo tão completamente que isso dê permissão para outros serem eles mesmos completamente. Spinoza havia previsto que chegaria um momento na história humana quando um número suficiente de pessoas despertaria para criar um ponto de inflexão irreversível. Quando isso acontecer, ele escrevia, a humanidade passará de uma espécie que se define através do medo e da escassez para uma espécie que se define através do amor e da abundância. Esta transformação não seria política ou econômica em sua origem, seria espiritual, seria o reconhecimento coletivo de nossa verdadeira natureza. E quando um número suficiente de pessoas souber que é divino, Spinoza escrevia, será impossível manter sistemas baseados em fazer as pessoas acreditarem que são menos que divinas. Spinoza havia compreendido que o despertar individual e o despertar coletivo eram aspectos do mesmo processo.
Cada pessoa que desperta, ele escrevia, adiciona sua luz à luz total disponível para a humanidade. E quando a luz total atinge um certo nível, as sombras simplesmente desaparecem. Mas então Spinoza escreveu algo que me deu esperança para toda a humanidade. O despertar não pode ser impedido. Pode ser adiado, distraído, disfarçado, mas não pode ser parado. Porque despertar é simplesmente a natureza da consciência sendo verdadeira para si mesma. E a natureza sempre vence. E você que está lendo isso agora, você faz parte desse despertar inevitável. Cada insight que tem, cada momento de reconhecimento de sua própria divindade, cada vez que escolhe amor sobre medo, você está acelerando o despertar coletivo da humanidade. Você não está apenas despertando para salvar a si mesmo, Spinoza concluía. Você está despertando para salvar o mundo. Se você chegou até aqui, Spinoza escrevia na parte final de sua carta, você não é mais a mesma pessoa que começou a ler. Isso não é metáfora, é fato literal. Consciência que encontra verdade é consciência transformada. Spinoza sabia que sua carta seria perigosa, não porque continha informações secretas, mas porque continha reconhecimentos que, uma vez vistos, não podiam ser desvistos. Eu passei 20 anos, ele escrevia, descobrindo que tudo que me ensinaram sobre minha origem, meu propósito e minha natureza era não apenas incorreto, mas intencionalmente enganoso. E agora transmito essas descobertas para você. Spinoza havia antecipado que muitos leitores sentiriam resistência, confusão, até raiva ao confrontar verdades que contradiziam crenças fundamentais. É normal, ele escrevia, sentir desconforto quando percebe que foi enganado por tanto tempo. É normal sentir raiva quando compreende quantos anos de sua vida foram desperdiçados perseguindo soluções para problemas que nunca existiram. Mas Spinoza também sabia que a transformação que sua carta poderia catalisar valia qualquer desconforto temporário. A dor de descobrir que você foi enganado, ele observava, é sempre menor que a alegria de descobrir quem você realmente é. Spinoza havia estruturado sua carta para ser mais que informação. Havia projetado cada sessão para ser uma iniciação progressiva em níveis mais profundos de verdade. Primeiro, ele explicava, você descobre que as histórias sobre sua origem são fabricadas. Depois descobre que suas motivações foram manipuladas através do medo. Então percebe que sua culpa foi artificialmente induzida. Finalmente compreende que você é aquilo que estava procurando fora de si mesmo. Cada revelação preparava a consciência para a próxima. Cada insight tornava o seguinte mais fácil de aceitar. No final, Spinoza escrevia, você não aprende nada novo, você simplesmente se lembra do que sempre soube, mas havia esquecido. Spinoza sabia que sua carta chegaria às mãos de pessoas em diferentes estágios de despertar. Algumas estariam prontas para a verdade completa imediatamente. Outras precisariam de tempo para processar cada descoberta. Não há pressa, ele escrevia. A verdade não está indo a lugar algum. Ela estará esperando quando você estiver pronto. Mas Spinoza também sabia que algumas pessoas, mesmo confrontadas com evidência clara, escolheriam retornar às ilusões familiares. E tudo bem, ele escrevia. O despertar não pode ser forçado, só pode ser oferecido. Cada pessoa desperta no seu próprio tempo, na sua própria forma. Spinoza havia incluído em sua carta não apenas descobertas, mas instruções práticas. Agora que você sabe quem é, ele escrevia, como você vai viver diferente? Agora que compreende sua natureza divina, como vai expressar essa divindade através de suas ações cotidianas? As descobertas de Spinoza não eram acadêmicas, eram transformações de vida. Conhecimento que não muda como você vive, ele observava, é conhecimento desperdiçado. Verdade que não liberta é verdade incompreendida. Spinoza havia antecipado que muitos leitores se perguntariam o que fazer com o que haviam descoberto. Você não precisa se tornar um professor espiritual, ele escrevia. Você não precisa converter outras pessoas. Você simplesmente precisa viver como quem realmente é. Sua vida autêntica será ensinamento suficiente. Spinoza sabia que viver a verdade seria mais desafiador que simplesmente conhecê-la.
O mundo, ele escrevia, está organizado para manter pessoas em ilusão. Você encontrará resistência externa à sua autenticidade, mas a resistência externa nunca é tão forte quanto a determinação interna de ser livre. E então, Spinoza escreveu suas palavras finais, palavras que continuam ecoando através dos séculos. Minha carta termina aqui, mas sua jornada está apenas começando. Você agora carrega a responsabilidade de decidir. Você vai viver como escravo de ilusões que outros criaram para você, ou como expressão livre da força criativa universal que você é. A escolha é sua. Sempre foi. A única diferença é que agora você sabe que tem escolha. E se você escolher a liberdade, se escolher viver sua divindade, se escolher ser quem realmente é, você estará cumprindo o propósito para o qual o universo gastou bilhões de anos criando você. Não desperdice esse investimento cósmico. Você é precioso demais para continuar se escondendo. Viva como o milagre que você é. Com todo o amor que existe, Baruch Spinoza PS. Se você sentir que deve compartilhar esta carta, compartilhe. Se sentir que deve guardá-la para si, guarde. Confie completamente no seu discernimento. Você é a autoridade espiritual que estava procurando. E assim termina a carta que Baruch Spinoza deixou para a humanidade. Uma carta que revela não segredos esotéricos complexos, mas verdades simples que foram escondidas à vista de todos. Você descobriu que não é um pecador buscando salvação, mas uma manifestação divina se lembrando de sua própria natureza. Você descobriu que não precisa de mediadores entre você e o sagrado, porque você é o sagrado se manifestando como você. Você descobriu que sua origem não é uma queda de um paraíso perdido, mas uma emergência de uma fonte infinita de criatividade. Você descobriu que a felicidade é seu direito natural, que a liberdade é sua herança, que o amor é sua essência. Mais importante, você descobriu que sempre soube tudo isso. Spinoza não te ensinou nada novo, ele simplesmente te lembrou do que você havia esquecido. A pergunta agora é: o que você vai fazer com essa lembrança? Como você vai viver sabendo quem realmente é? A resposta está em suas mãos, como sempre esteve.